A gente está começando mais um episódio do nosso podcast Essa é a Nossa Vida, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre equilibrar alguns pratinhos. A nossa vida é esse eterno equilibrar pratos, organizar tarefa, definir prioridades e a ordem que elas vão ser executadas, né? Mas algumas vezes esses pratos vão quebrar, vão cair no chão, vão perder pedaços, vão ter que ser colados, então a gente vai falar disso hoje. Eu tenho pensado muito sobre essa definição de prioridades, até porque eu já contei para vocês aqui que eu estou fazendo pedagogia e estou no final da pedagogia, né? Então estou no sétimo período, então vem aquele TCC, vem estágio, vem tudo ao mesmo tempo. E aí definir essas prioridades para não paralisar tem sido um ponto-chave para a minha vida, assim, atualmente. E essa semana a gente teve uma conversa com a equipe pedagógica da faculdade, né? Eles colocaram a gente em roda para conversar sobre saúde emocional e tudo. E aí elas estavam explicando como que a gente pode fazer isso da forma mais saudável possível, sobre equilibrar esses pratos. E aí sobre a importância de às vezes você ter que faltar alguma aula para dormir, ou sobre a importância de você ter que faltar uma aula para fazer outro trabalho de outra matéria e se organizar para isso, assim. Isso também é saudável, né? E aí eu estava lendo até um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz se chama o livro. E aí ele fala sobre, o escritor ele fez uma pesquisa na Universidade de Harvard, ele identificou que muitos alunos que eles tinham uma vida social, eles eram mais felizes e tinham melhor desempenho na faculdade, na universidade. E os outros que ficavam muito tempo estudando, somente ali focado naquilo, o desempenho não era tão alto. Então, cuidar desse detalhe, tá? A saúde emocional é muito importante porque a gente consegue fluir melhor. As nossas relações compõem o que a gente é. Elas nos constroem também, então isso é importante. E aí, equilibrar pratos e definir que eles vão quebrar algumas vezes, né? Que você não significa porque você deixou alguma tarefa, né? Você tem uma tarefa A para fazer e a B, se naquele dia você decidiu priorizar a B não se torna menos importante. Naquele dia ela não é a sua prioridade principal, mas isso não faz dela não menos importante. Isso faz dela menos prioridade naquele dia. Isso não é errado, a gente precisa fazer isso para sobreviver. Tudo tem que ter um equilíbrio, a gente tem que ver com qual frequência a gente deixa essa tarefa B de lado, sabe? Mas é importante que a gente defina as prioridades daquele dia, justamente para conseguir seguir em frente. E aí é importante assim, a gente definir quantos nãos a gente vai falar, com quem vão ser esses nãos, né? Então a gente precisa falar não pra gente e a gente precisa falar não pro outro, para conseguir equilibrar esses pratos e decidir qual que vai quebrar, né, naquele dia. E aí, eu tenho pensado muito sobre isso, porque recentemente eu passei por uma situação, eu fiz um projeto no período passado na faculdade, e esse ano, esse período eu queria fazer ele de novo. E aí, eu tive que olhar para mim e falar, você não vai dar conta, não pega, porque você não vai dar conta. E eu tive que ser muito assim, por gostar de fazer muita coisa, eu tive que ser muito ali, mãe de mim mesma e falar, você não vai dar conta, não faça isso, vai ser prejudicial para você. E aí, com todas as vantagens ali de fazer o projeto, eu tive que escolher, né, fazer listas de pró e contra, de fazer ou não este projeto e identificar que naquele momento não era o mais sensato fazer. E aí, isso é um primeiro não que a gente tem que dar pra gente mesmo. Não faça isso, não vá, não assuma essa responsabilidade, você não vai dar conta e fazer isso, sabe? Não deixar de assumir tarefas por medo, mas sim por saber quem você está sendo naquele momento e quais são as suas prioridades naquele momento. O segundo não, né, que a gente tem que falar é para o outro muitas vezes. E visualizar o quão cansado a gente está, quais são as nossas prioridades naquele momento, sem negligenciar a gente, e claro, não negligenciar o outro também, óbvio, mas colocando também aquilo que é importante em pauta, sabe? Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem que falar não para o outro porque a gente não vai dar conta de assumir aquela tarefa. E entender que é lógico que a gente se valida muito pelo olhar do outro, por ser útil para o outro, por poder ajudar o outro. Mas muitas vezes a gente tem que romper essa necessidade de validação o tempo todo e falar, olha, eu não dou conta de te ajudar agora. Eu não dou conta de ser útil para você nesse momento. E aí aceitar, né, o desconforto que isso pode causar, mas entender que muitas vezes é necessário que isso aconteça. E aí entender que muitas vezes o outro ele não vai se importar com o seu cansaço. Ele não vai se importar. Quem que tem que fazer isso? Quem entende o seu cansaço? Você. Então faça isso por você, sabe? Visualize esse, nossa, neste momento, de fato eu não dou conta. Por que é tão importante a gente definir qual tarefa a gente vai executar primeiro, como que ela vai ser feita, a ordem, o espaçamento entre os dias, tudo, né, dessa tarefa?
é muito importante a gente definir por quê. Quando a gente quer equilibrar todos os pratos com 2 braços, né, tudo nessa vida com 2 bracinhos só, a gente vai acabar paralisando, porque a gente quer fazer tudo, e tudo perfeitamente bem feito, então a gente vai paralisar. E aí, foi até muito engraçado assim, essa conversa que a gente teve com a equipe da área pedagógica, porque tinha um documento que eu precisava preencher, e foi muito engraçado assim, porque eu não conseguia preencher esse documento. Ele me parecia imenso, gente, ele me parecia muito grande. E aí eu sentava para preencher e aí fazia outra coisa. Ia preencher um outro que era mais rápido, ou enviar uma coisa que era mais rápida de fazer. E aí essa tarefa desse documento que eu tinha que mandar para a faculdade, tudo, parecia muito imenso para mim. E aí eu lembro que na roda de conversa que a gente teve sobre o TCC, sobre o documento, sobre estágio e tal, o pessoal falou sobre dividir essa tarefa, né? Colocar ali, se ela parece muito grande, faz um dia, depois faz no outro, depois faz no outro, vai se passando. Eu já tinha escutado isso há um tempo atrás, mas eu não coloquei em prática, sabe? Eu escuto, eu pratico em algumas tarefas da minha vida, mas com essa especificamente eu não estava conseguindo colocar em prática. E aí quando elas falaram foi um clarão assim muito grande, foi muito engraçado, porque aí essa semana eu consegui sentar, pegar esse documento que eu estava procrastinando ele há muito tempo, sentei, digitei o primeiro e-mail, escrevi umas outras coisas, aí no dia seguinte eu digitei as outras coisas. Aí no dia seguinte as outras coisas. E ele não me pareceu tão difícil assim como estava na minha cabeça, sabe? E é difícil às vezes, porque a gente procrastina tanto a tarefa, porque a gente quer fazê-la bem feita e quer terminar. Assim que a gente sentou, em 2 horas já quer finalizar. E não vai ser assim, né, gente? Algumas tarefas vão exigir mais a gente, vão exigir mais tempo. A gente vai realmente ter que definir a prioridade daquela tarefa e definir como ela vai ser feita naquele momento, sabe? Para sofrer menos. O episódio dessa semana é para lembrar para mim e para você que a gente pode fazer o que a gente dá conta. A gente não precisa dar conta de tudo, a gente não precisa equilibrar todos os pratos, os nossos dos outros. A gente pode definir quais vão ser os pratos equilibrados ali em determinado dia e fazer o que a gente pode, sabe? Fazer o que está dentro das nossas condições, do nosso tempo, ser responsável com a gente emocionalmente, fisicamente, para poder dar conta, né, das tarefas que são ali propostas durante o dia. E espero que esse episódio dessa semana faça muito sentido para você, assim como fez para mim estar fazendo ele aqui. A gente se vê na próxima semana. Com Deus. Eu acho que eu vou